Olá, gente! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Biologia B. Infelizmente, a gente ainda não se conhece pessoalmente e vamos ter que adotar essa medida até que as coisas se normalizem, tudo bem? Mas fiquem à vontade para me mandar dúvida por onde vocês se sentirem confortáveis, tá? Seja pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Classroom, por onde vocês quiserem. Então, antes da gente entrar, propriamente dito, nos grupos animais, que é os grupos que a gente vai estudar dentro da Biologia B, a gente precisa entender um pouco sobre classificação animal. Então, como as coisas são organizadas, como a gente chegou ao que a gente tem hoje, como funciona. E é isso que a gente vai falar nessa aula e na próxima. Como é que passa aqui? Não estou acostumada com essas tecnologias. Aí. Então, vamos pensar um pouco na nossa vida. Reflitam um pouco aí sobre a vida de vocês. Vocês concordam que em grandes coisas da nossa vida, a gente tem uma necessidade de organizar as coisas? Por exemplo, guarda-roupa. E aqui eu vou pôr meus vestidos. Aqui eu vou pôr minhas blusas. E aqui embaixo eu vou colocar minhas meias. É um método de organização. Isso funciona também, por exemplo, com músicas que a gente escuta. Percebam, às vezes vocês não organizam em playlist. Essa playlist aqui eu vou estudar quando eu vou ouvir quando eu tô triste. Essa aqui eu vou usar quando eu tô feliz. E essa aqui quando eu estiver meditando. Entendem? Isso é uma forma de classificação. A gente tem essa necessidade natural de organizar as coisas. E isso vem desde o começo do tempo. Os primeiros cientistas também sentiam essa vontade de querer organizar as coisas, deixar tudo bonitinho. E a primeira classificação que a gente tem, muito básica, é essa, de separar animais e plantas. Então, depois dessa separação mais básica, eles começaram a trabalhar dentro desses grupos. Então essas plantas eu separo, olha, essa aqui é boa para comer, essa aqui é boa para produzir armas, essa aqui é venenosa. Então, assim começou a nossa história de querer organizar as coisas e de cada vez mais ir especificando para chegar no que a gente tem hoje. E o que a gente tem hoje? A gente tem duas grandes formas de classificação. A gente tem a taxonomia e a cladística. Até passei alguns exercícios para vocês de taxonomia, né? Que vai ser a nossa próxima aula. A taxonomia, ela organiza em taxons. Até deixei destacado aqui, ó. Ela organiza em taxons, com base em certas características. Por exemplo, este animal tem isso parecido com isso aqui. Vou reunir dentro de uma espécie. Esse aqui já tem essa outra característica parecida com esse, reúno dentro de um gênero. Entende? Então, ele vai levando em conta as características morfológicas visuais dos animais. Já a cladística, ela separa em clados. E ela leva em conta, a cladística ela é bem mais densa, ela exige, às vezes, um estudo um pouquinho mais pesado, porque ela leva em conta toda a base evolutiva daquele animal, toda a história daquele animal, como que era o ancestral, o que aconteceu, quais são os descendentes, e organiza isso numa representação gráfica chamada clado. Isso aqui é um clado, tá? Às vezes pode parecer meio estranho, meio o que está falando, mas espero que até o final dessa aula vocês consigam entender pelo menos como isso funciona, como isso é organizado. Tudo bem? A cladística ela pode ser encontrada também com o nome de sistemática filogenética, tá? São dois nomes que dizem a mesma coisa. Então, o que é essa sistemática filogenética? Ela é uma metodologia de classificação que reflete toda a história daquele animal. Eu não olho só a parte visual dele, eu estudo todo o histórico ancestral dele. E dentro de um cladograma eu consigo analisar graus de parentesco. Por exemplo, aqui, ó, os primatas e os roedores são grupos irmãos. Eu sei que o primata ele é mais próximo de roedores do que ele é de tubarões. Porque aqui a gente consegue ter uma noção de tempo e ancestralidade. Há um cladograma aí bem visível pra gente entender realmente a lógica. Às vezes a gente precisa simplificar o processo para a gente entender como funciona. Então aqui a gente tem o pai e a mãe do Cristo como ancestrais, como aqueles que deram origem a outros, que sofreram mutações e resultaram em espécies que a gente tem hoje. Então aqui aconteceu a primeira novidade e deu origem
ao primeiro ancestral o primeiro ancestral não, primeiro descendente, perdão, o primeiro descendente deles, que é o irmão do Chris. Aí aqui seguiu o tempo evolutivo, deu origem ao segundo ancestral, que é o Chris, e a Tônia, que seria o terceiro ancestral. Todos eles vindos do ancestral, do descendente. Confunde os nomes, hein, galera? Então, o cladograma, como que se parece um cladograma? Isso aí, ó, é a representação gráfica. O cladograma ele pode aparecer de várias formas, tanto dessa forma, dessa linha assim, quanto esse aqui, mais retinho. O que eu preciso que vocês entendam aqui é quando é considerado um clado e quando não é considerado um clado. Então, aqui, por exemplo, no primeiro, ele é considerado um clado porque ele pega o ancestral, que é esse espacinho aqui, sempre que a gente tem aqui uma divisória, é um ancestral. Então, aqui é um ancestral e pega todos os seus descendentes, todos os seus filhos, assim, digamos. Então, ele é considerado um clado. Aqui é um clado, eu pego um ancestral e o seu descendente. Aqui não é um clado. Por quê? Porque o ancestral dele tá aqui. Não tem por que eu estar pegando esse outro cara aqui. Tô roubando o filho do outro. Ele é só, se fosse só essa partezinha aqui, seria um clado. Com essa parte aqui, não se caracteriza um clado. Tudo bem? Essa é uma parte super importante. Preciso que vocês prestem atenção aqui neste momento. Vocês precisam entender que a evolução, ela é um processo lento e gradual. Às vezes a gente é condicionado a pensar que, por exemplo, como essa representação aqui, o organismo A deu origem ao organismo B, que virou C, que virou D. E não é assim que as coisas funcionam. A gente tem ancestrais aqui embaixo que vão se ramificando e criando seres diferentes do que o que era hoje. Não é como aquela representação que tem do macaquinho pequenininho, aí vai melhorando a coluna, aumentando a coluna, tem o ser humano. Aí dá a falsa impressão de que é o mesmo indivíduo que foi se mutando, entendeu? E não é assim que funciona. São coisas ao acaso que vão acontecendo, mutações que vão acontecendo, que vão favorecendo um grupo de indivíduos sobre outro grupo de indivíduos. Tudo bem? É assim que funciona a seleção natural e é assim que funciona a evolução. Olha aqui, ó, ele não se parece com uma escadinha, onde eu tenho a plantinha, sabe, eu tenho a joaninha, sabe, eu tenho o peixe, e lá em cima o ser humano, como se fosse o mais evoluído de todos os seres. Não, é realmente como uma árvore. Percebam isso, o ser humano aqui, ele não está sobre uma espécie, assim como aqui. Ele não está como uma espécie super desenvolvida. Não, estão todos no mesmo patamar, porque todas são espécies com sucesso evolutivo bom, que estão vivendo, se reproduzindo e gerando descendentes férteis. Respiradinha. Vamos lá, aqui um exemplo. Deixa eu me subir aqui para cima. O morcego. O morcego está super em alta agora, né? Todo mundo falando sobre o morcego, várias coisas. O morcego ele é um animal noturno, concorda? Por ele ser um animal noturno, ele tem certas características que o favorecem nesse ambiente. Por exemplo, a ecolocalização, que é aquele sonar que ele lança, ele consegue saber onde a distância que a presa está, o tamanho da presa, já que ele está num ambiente escuro, ele tem essa característica que melhora a caça dele. Presas sonolentas para os animais que bebem sangue, né, que são mínimas as quantidades, mas para esses animais eles têm umas presas mais sonolentas. E os predadores. Por quê? Porque imaginem um vultinho preto voando em plena luz do dia. Ia ser muito mais fácil de um predador olhar ele e falar, quero, vou comer ele ali. Entende? Então, ele sair à noite é mais vantajoso para ele, porque ele consegue se camuflar melhor. Agora, digamos que aconteceu alguma coisa e não temos uma coisa ao acaso, não existe mais noite. Agora só existe dia. Tudo claro 100% do tempo. O que vai acontecer com esses animais? Esses animais, eles estão ferrados, coitados. Porque não tem mais noite, então todas as adaptações que eles tiveram agora não os favorecem nesse ambiente. Mas, em alguma população de morcegos, sofreu uma mutação na hora da reprodução lá, nasceu um morcego branco, ou um morcego mais claro. Concordam que este morcego mais branco, ele vai ter vantagens
sobre o morcego escuro, porque agora já que está de dia, o morcego branco ele consegue passar mais despercebidamente do que o morcego preto sobre os predadores. Então, o que acontece? Esse morcego branco ele tem mais chances de sobreviver e gerar descendentes férteis. Quando a gente está falando de evolução, a gente precisa que cresça, viva bem, mas gere descendentes férteis. Porque de nada adianta você ter uma vida super boa, comer, viver, mas você não tem descendentes. A sua linhagem não vai para frente. Então, a gente precisa que a linhagem vá para frente. Então, esses morcegos brancos, eles têm bem mais facilidade em poder gerar uma prole maior do que os morcegos pretos, porque os pretos não estão morrendo, não estão sendo predados o tempo inteiro. E é assim que funciona a seleção natural e é assim que a gente trabalha dentro da sistemática, avaliando toda essa história. Olha só. Então, essa característica nova do morcego branco, a gente vai chamar, a partir de agora, de uma característica apomórfica. É uma apomorfia que surgiu no grupo. É uma novidade evolutiva, até então não tinha, só tinha morcego preto. Apareceu um branco, uma novidade evolutiva exclusiva desse animal, desse grupo de animais, que são os morcegos no caso. E a apomorfia é a entrada para o mundo desse monte de palavras. A gente precisa entender esses conceitos, mas entendam que não é assim, não é decoreba. Esses conceitos eles vão ser trabalhados na nossa mente conforme a gente for trabalhando os grupos. Mas é interessante que vocês tenham pelo menos em mente aquela coisa de, tô falando de apomorfia, é uma novidade. Tô falando de plesiomorfia, é uma característica ancestral. Tudo bem, vai facilitar os estudos para vocês. Vou tentar passar rapidinho esses conceitos aqui para vocês. Então, quando eu estou falando de uma apomorfia, estou falando de uma novidade ancestral. Não, uma novidade evolutiva derivada do ancestral. É um morcego branco que derivou do ancestral que era preto. Quando eu estou falando de uma plesiomorfia, já dei um spoiler para vocês, é uma característica primitiva. Então, nesse exemplo do morcego, o que é uma plesiomorfia? O morcego preto. A cor preta dele é uma característica plesiomórfica. Sinapomorfia. Quando eu falo de sinapomorfia, eu estou falando de uma novidade evolutiva derivada do ancestral, ou seja, uma apomorfia, só que ela é compartilhada. Então, ela basicamente é uma apomorfia compartilhada. Então, é uma novidade evolutiva que dois grupos compartilham em comum. É uma novidade que surgiu em dois grupos. Então, eu vou chamar de uma característica sinapomórfica. Tudo bem? Percebam a grafia da palavra. Apomorfia, sinapomorfia. Apo, 1, sina, 2. Apomorfia de um grupo, sinapomorfia, 2 ou mais. É uma característica compartilhada. Então, olha esse esqueminha que bacana. Deem um tempo nele, pausem o vídeo para ver se vocês entendem. Eu tenho o estágio inicial de um caráter. Tudo bem? Como ele começou? Morcegos pretos. Plesiomorfia. É um estágio inicial. Estágio final do caráter. Como que ele está hoje? O que é, depois dessa série de acontecimentos, como é que ele está hoje? Morcegos brancos. É uma apomorfia. Então, estágio inicial do caráter e o estágio final do caráter. Plesiomorfia, apomorfia. Quando eu estou falando de compartilhado, estou falando de mais de um grupo, então eu falo com simplesiomorfia e sinapomorfia. Olha a grafia. Plésio, simplésio. Então, mais de um, entenderam? Eu estou falando de uma espécie só. Quando eu desço, estou falando de compartilhado, eu uso esses outros dois termos. Certo? Órgãos homólogos e análogos. O que são órgãos homólogos? São órgãos ou características que independem da função, mas têm a mesma origem embrionária. Como assim? Eles podem servir, eu estou falando de estruturas que podem servir para a mesma coisa, mas que não necessariamente precisam servir para a mesma coisa, mas que têm uma origem embrionária igual, eles têm uma ancestralidade igual. Exemplo. O braço do ser humano. O braço do ser humano serve para pegar coisas, se agarrar, pegar coisas. A nadadeira de uma baleia. Para que serve a nadadeira de uma baleia? Para nadar. Essas duas estruturas são estruturas homólogas.
São estruturas que não servem para a mesma coisa, certo? Um é para pegar coisas, o outro é para nadar, mas eles têm a mesma ancestralidade comum, beleza? Se vocês forem ver a estrutura óssea, depois peguem uma imagem lá. A estrutura óssea do nosso braço e da nadadeira de uma baleia, de um golfinho, é muito parecida como as coisas se organizam. Então, por isso que a gente chama de órgãos homólogos, estruturas. Quando eu falo de análogas, é o contrário. São estruturas que têm funções similares, mas não possuem a mesma origem embrionária, não têm a mesma ancestralidade. Então, a gente pode estar lá falando de artrópoda e falando, ó, a asa desse artrópoda é análoga à asa de um psitacídeo. Então, a asa de uma borboleta, ela tem a mesma função da asa de um papagaio, certo? As duas servem para voar, só que elas não têm a mesma ancestralidade, a mesma origem embrionária. Beleza? Aqui é para a gente entender um pouco da estrutura de um cladograma. Percebam que ó, aqui ó, no grupo monofilético, o que ele tem? Eu tenho um ancestral e todos os seus descendentes. Então, é um grupo natural, eu chamo de grupo natural, grupo monofilético. Quando eu estudo um grupo parafilético, eu pego o ancestral e parte dos seus descendentes. Às vezes, estudar esse carinha aqui não me interessa agora. Então, eu vou estudar um grupo parafilético. Vou pegar só o ancestral e só essa outra espécie aqui em cima. E quando eu estudo grupos polifiléticos, eu estudo grupos separados. Ó, só esse aqui, só aquele ali, só aquele outro. Eu não pego ancestral, eu estudo só um grupo específico. A gente geralmente estuda grupos polifiléticos quando a gente ainda não tem a história ancestral dele construída. Porque entendam que na ciência a gente não tem uma verdade absoluta. A ciência ela está mudando a cada dia, ela está tendo novidade. Então, às vezes tem grupos que a gente não sabe exatamente onde se encaixa na história evolutiva, de onde que ele veio, com o que ele se parece, ou existem várias hipóteses. Nada é certo, a gente tem várias hipóteses e é assim que funciona a ciência. Então, quando a gente está estudando grupos polifiléticos, geralmente é nessa situação. Aqui embaixo tem o conceito de grupo irmão, que é um termo muito importante, na verdade. Por exemplo, aqui no nosso cladograma, de novo, no modelo CRIS, quando a gente está falando de grupo irmão, a gente está falando desses dois carinhas aqui. A gente está falando do Cris e da Tônia, por exemplo. Que são os dois que têm ali o mesmo ancestral e estão mais próximos do que, por exemplo, o irmão do Cris, que eu não lembro o nome. Tem, então, a Cris e a Tônia estão mais próximos evolutivamente, são um grupo irmão. Deixa eu puxar para cá. Então, como que a gente lê, como que a gente entende, como que funciona esse negócio todo? Aqui, esse cladograma é muito legal porque ele tem as apomorfias. Lembra o que é apomorfia? Revisa aí. Novidade evolutiva. Isso aí. Então, ele tem as apomorfias, que são as coisas que geraram novos descendentes. Por exemplo, aqui a notocorda. Novidade evolutiva. Os animais antes daqui não tinham notocorda. Apareceu a notocorda, vai dar origem a toda essa negada que está aqui em cima. Toda essa negada aqui. Todo mundo ali em cima tem a notocorda. Então, aqui a gente divide a lampreia, que é um animal que tem a notocorda, mas ele não tem a mandíbula. Vocês entendem que a mandíbula surgiu depois da lampreia, que é o que vai diferenciar os grupos depois? Então, é dois tempos evolutivos. Notocorda, dividido em dois grupos. Lampreia aqui, que tem a notocorda. E os grupos daqui, além da notocorda, eles têm um plus, que é a mandíbula. Então, todos os animais, a partir dali para cima, a partir daqui da mandíbula, terão notocorda e mandíbula. Dois grupos diferentes a partir da notocorda. A gente tem ali a sardinha e o tempo evolutivo continua, certo? Aí aqui surge uma nova apomorfia, um coração com 3 cavidades. A sardinha e a lampreia não têm essa característica, mas a partir de agora todos esses seres terão. Então, cada um foi vivendo uma espécie de seleção, uma espécie de novidade, sofreu uma mutação. Até então, eles só tinham um coração com 2 cavidades. Aí aconteceu alguma coisa, surgiu uma mutação, um coração tricavidário, um coração com 3 cavidades. Então, esses animais se deram bem, eles conseguiram evoluir, eles conseguiram deixar descendentes férteis e gerar novas espécies. Então, coração tricavitário, toda essa galera ali para cima. Olha só, apareceu um ovo amniótico com queratina, que é característica de quem? Dos dinossauros.
Show? O que mais aqui? Acho que é isso por enquanto. Beleza? Vamos seguir? Aqui um exemplo para vocês verem a grandeza de como funciona a sistemática. Nós vamos colocar bem no meio aqui, né? Vamos colocar aqui pro ladinho. Eu coloquei só a metade, porque não cabia na tela inteira de tão grande que era. Para vocês terem noção, a animalia tá lá para cima. Toda a outra metade do cladograma é animalia. Aqui, ó, a gente tem todo o reino fungi. Então, conforme a gente for aumentando e aumentando, esse cladograma vai se aumentando, aumentando e vai diversificando. Então, é um estudo muito amplo, é um estudo muito grande. E para a gente fechar essa aula, vamos de um exercício para vocês verem que isso cai, que eu não estou falando abobrinha para vocês, que isso é verdade, certo? Então vamos lá. Atualmente, a cladística é considerada um bom método para estudos filogenéticos, porque permite formular hipóteses explícitas e testáveis das relações de parentesco entre os seres vivos. A cladística expressa suas hipóteses pela construção de cladogramas, representações gráficas em forma de árvore, nas quais são mostradas as relações filogenéticas entre os grupos de seres vivos considerados. Em relação a essa área da biologia, analise o cladograma abaixo e assinale o que for correto. Falou e falou da cladística, que é uma organização que se organiza em clados. Sobre isso, responda. Esse é o cladograma que ele dá pra gente. Então, vamos ver aqui. Ó, tem o 4 aqui embaixo, que é uma característica ancestral. Beleza. Difícil, tem que ficar me mudando aqui de lugar. Vamos lá. 1. Em 1, são apontadas características que são ditas apomórficas para o grupo D e E, respectivamente. Então, eu estou falando que em 1 é características apomórficas. O 1 está aqui em cima. Retroacima. Sai fora. O 1 está aqui em cima. Características apomórficas são características novas. Isso aí. Então, sim. Por quê? Porque, ó, perceba que aqui está escrito característica do grupo D. E aqui característica do grupo E. Ou seja, são características exclusivas. Ele já dá ali dizendo que são características exclusivas do grupo D e E. Então, se ele é exclusivo daquele grupo, sim, ele é uma apomorfia. Então, vamos estar certo. 2. Cada uma das letras representa um grupo ou espécie atual. Como que a gente vai entender isso? Perceba que aqui do ladinho está dizendo que é o tempo evolutivo. Então, aqui é o ancestral, que já não vive mais. E lá para cima aqui ó, a gente tem o presente. Então, sim, essas espécies, elas são viventes hoje. Balela, né? Tava escrito, era só ler o gráfico. 4. Em 3 é apontado um nó. O nó representa o ponto de diversificação por cladogênese e o ancestral comum dos ramos acima. Qual que é o número? Em 3. Aí vocês vão falar, mas você não falou de nó. Vou falar agora para vocês. Sempre que a gente tiver esse Vzinho, esse ancestral aqui embaixo, a gente chama no cladograma de uma representação do nó. Então, o 3 é um nó, o 4 é um nó, o 2 é um nó. Tudo bem? Imagine que é um nó, uma rei ali para ficar 2. Daí precisa lembrar que é um nó. Nem lembro mais que a pergunta pediu. O nó representa um ponto de diversificação por cladogênese e é um ancestral comum dos ramos acima. Sim. Perceba que se ele falasse que é ancestral, o 3 é ancestral de A, estaria errado? O 3 é ancestral de quem está para cima dele. Então, ele é ancestral de B, ancestral de C, ancestral de D e ancestral de E. Então, sim, tá certa essa também. 8. O ponto 4 marca um ancestral comum de A, B, C, D e E. A gente acabou de ver que sim, 4 tá aqui embaixo, pai da galera toda. Lembra lá do pai da mãe do Cris? Pai da galera toda. 16. O número 2 aponta o grupo que detém as características derivadas presentes em D e em E. O grupo 2 aponta o grupo que detém características derivadas presentes em D e em E. Entendam bem o que ele falou. O grupo 2 tem características derivadas de D e E. E aí? Não é. Porque como que ele vai ter características derivadas, sendo que no tempo evolutivo ele é anterior, ele é ancestral? Como que eu vou ter uma característica de D e E, sendo que D e E nem existe ainda no meu tempo, porque eu sou ancestral? Então, como que eu vou ter uma característica dos meus filhos, se os meus filhos ainda nem existem?
Entenderam a lógica? Então, não. Se fosse ao contrário, estaria certo. Se falasse que grupo B e E tem características que derivaram de 2, estaria certo. Lembra lá do exemplo da Tônia e do Cris? A Tônia e o Cris têm características que derivaram do pai, mas é o contrário, certo? Então, eu não posso afirmar que os meus filhos têm as características presentes em mim. Entenderam a lógica? Então, 1, 2, 4 e 8 certo. Essa conta daria 12, 13, 14, 15. Lá no final, vocês iam marcar a sominha do 15. E é isso, gente. Tive que falar meio rápido, senão o Andrei me matava. Mas espero que vocês tenham entendido, tenham absorvido um pouco disso. Qualquer dúvida, podem me chamar. Tentem fazer exercício sobre isso. Procurem lá para vocês entenderem como funciona um cladograma. Tenta ler um cladograma. Leiam sobre isso, que vai ficar muito mais claro. A sistemática filogenética é um estudo que a gente precisa estar sempre exercitando nessa cabeça. Porque se a gente acha que sabe, aí chega no exercício, dá aquela tela azul. Puxa, não lembro. Não sei. Porque é um assunto muito complexo, um assunto que envolve uma série de estudos. Então, o que vocês precisarem, eu tô aqui, me coloco à disposição de vocês. E é isso, até sábado que vem. E é nóis. Se cuidem, lavem as mãos e fiquem em casa. Logo estaremos juntos. Abraços virtuais.